Bom dia, meu nome é Elaine Silva, sou do Ministério do Acolhedor, a paz do Senhor, minhas irmãs. Fico feliz por fazer parte desse devocional e hoje o que o Senhor tem para nós nesta manhã encontra-se no capítulo 6 de João, a partir dos versículos 60 até o 71. Que o título diz: Jesus é abandonado por muitos discípulos, a confissão de Pedro. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus entre si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que serei, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era os que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? O que eu entendi, minhas irmãs, aqui no versículo 60, eles achavam que o discurso era duro, porque é uma palavra dura. É uma palavra dura. O Senhor está nos corrigindo nessa manhã, Mas o Senhor é aquele que corrige os seus filhos. O Pai corrige o Filho amado. A palavra era dura, mas o povo murmurava. Aí no 60 fala que o povo murmurava muito. Jesus perguntou para eles se eles estavam, os discípulos murmuravam muito e perguntou se eles estavam escandalizados, se ele sempre estava falando, anunciando o que viria a acontecer. Então, por que eles estavam se sentindo tão escandalizados, No 63, eles questionam, mas Jesus disse: só o Espírito vivifica, a carne para nada serve. E as palavras que ele anunciava era a palavra de vida. Naquela época, não diferente dos dias de hoje, as pessoas não queriam renunciar os prazeres da vida, os prazeres da carne. Eu falo em todos os sentidos, os prazeres da carne, porque para servir a Cristo nós temos que matar a nossa carne todo dia, tem que haver renúncias. Não se serve a Deus de qualquer jeito. E aqui o povo não queria renunciar nada para seguir a Jesus. Por isso que muitos no meio do caminho deixou ele. Muitos no meio do caminho não seguiram mais Jesus. Porque não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Mas Deus é um Pai tão zeloso que ele sempre envia palavras de conforto, por mais que elas sejam duras. Se Deus está nos pedindo para que nós venhamos nos consertar, para que nós não venhamos murmurar, como fizeram aqueles discípulos, porque ele é um Pai amoroso, ele é um Pai zeloso. Não é diferente. Hoje muitas pessoas vão para a igreja, vão buscar Cristo, interessado naquilo que ele pode dar, uma chave de carro, uma chave de uma casa. Tem uns que quer fazer barganha com Deus, e Deus não faz barganha com ninguém. Ele é Deus, ele é tremendo, sabe? E o desejo, o que o Senhor quer é que toda a nação tenha salvação. Mas infelizmente nem todos vão. A salvação não vai ser para todos. Não vai ser para todos.
infelizmente, né? Quando vem uma palavra de exortação, o povo fica com temor, mas não procura melhorar, só quer ouvir aquilo que é bom para o seu ego, para si, não quer renunciar ao pecado. Como já disse, não é diferente nos dias de hoje. Alguns, por coisas banais, se afastam da presença do Senhor, né? Saem da presença, fica com mimimi. E no versículo 70 fala, quando Jesus falou que um dos 12 era o diabo, eles entre si murmuravam e chincheram de temor entre eles e começaram a questionar, quem será este? E eles não aceitavam, porque ele com tanto poder poderia repreender esse espírito da traição. Tudo isso, Jesus precisava passar tudo isso para tudo que o profeta falou viesse a se cumprir. Está lá Isaías fala muito sobre isso. Então que nesta manhã nós venhamos deixar de lado a murmuração, a falta de fé, que nós venhamos renunciar tudo aquilo que nos tira da presença do nosso Pai. A palavra é dura, muito dura essa palavra. Dura. Tem gente que acha que Jesus só tinha palavra doce. Não, ele era taxativo, sabe? Ele queria conserto do povo. Então, que nesta manhã nós não venhamos olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Que nós vamos olhar para o alto, para o céu, para Cristo. Que nós vamos nos entregar, se deleitar diante dele, sabe? Que nós não vamos abandonar ele por nada. Que nós não vamos ficar murmurando no meio da multidão, no meio dos nossos irmãos, né? Amém por essa palavra. O Senhor corrige aquele que ele ama, como eu já disse. Amém. Eu louvo a Deus. Ela serve para mim. Quantas vezes a gente não se pega murmurando. Eu queria isso, mas eu queria comprar isso, mas não vai dar esse mês. Eu queria fazer isso, mas não vai dar. O orçamento ficou apertado. Meu Deus, que não sei. Meu pai, eu sou sua serva. Não é diferente, né? É assim, a gente murmura. Então que nós devemos ter a mesma convicção que o Pedro teve, né? Para lá onde iremos, Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. Que o Senhor venha nos levantar como mulheres valentes, guerreiras para o Teu reino. Que o Senhor derrame uma unção sobrenatural sobre as nossas vidas nesta manhã, para que nós venhamos proclamar o evangelho dEle, para que nós venhamos ganhar alma para Ele, para que nós venhamos com Ele junto ali com nós, resgatar vida. Então lá fora, lá no mundo sofrendo. Que o Senhor nos dê sabedoria, que eles nos dê graça, que ele nos dê palavra de amor. Então é isso, né? O povo tinha temor, ficava turbado, achavam as palavras duras, acho que eles queriam mamão com açúcar. E Deus falou que não ia ser fácil, e não está sendo fácil. Nos dias atuais não está sendo fácil, tem muita gente vivendo pela fé. Então, minhas irmãs, nós devemos se firmar no Senhor, né? Às vezes eu falo, eu não tenho livre-arbítrio, tá nas mãos dele, senão eu acabo fazendo escolhas erradas. Que o Espírito Santo fale melhor a cada uma de vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Foi até aqui, né, o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a minha oportunidade. Até uma próxima. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Amém.